Boa noite a todos, paz, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Hoje nós estaremos falando sobre o Espírito Eterno. Está em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Quando vocês anotarem e encontrar na Bíblia, vocês me avisam. Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14. Letra O. Encontraram? Amém. Todos acharam? Amém. Luciene. Vamos lá. Muito mais o sangue de Cristo e pelo Espírito Eterno. Pelo Espírito Eterno. Assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortais para servirmos ao Deus vivo. Glória a Deus, né? Qual foi a função do Espírito Eterno sobre a vida de Jesus? Quais foram as funções que ele teve sobre a vida de Jesus? A concepção, né, que ele teve sobre a vida de Cristo e que ele tem também sobre a nossa vida. Amém? Quais foram? Vamos lá. A eternidade do Espírito mostra a sua divindade. O Espírito que esteve como sombra sobre Jesus na sua concepção. Então, o Espírito Eterno, ele se manifesta como sombra. Sombra representa o que para nós? Lugar de descanso, lugar de refrigério, lugar de você repousar, lugar de você descansar, né? Mas é um lugar de, você falou, Luciano? Sombra, descanso. Lugar de descanso. E muitas vezes, em lugar de tormento nas nossas vidas, o que nós mais queremos é um momento de descanso. Tudo aquilo que nós estamos passando, que é um lugar de atormento, de dor, o que nós mais queremos é um descanso. Você está sentindo dor, uma perseguição, uma aflição, o que você quer? Descanso naquele momento e naquela situação. Por isso que ele é chamado de Espírito Eterno. Aonde que ele se manifestou sobre Jesus como Espírito Eterno? Sobre Jesus na sua concepção. Primeiro, ele se manifestou sobre o seu batismo. O Espírito Eterno, ele se manifestou sobre Jesus. Sobre o seu batismo, né? Quando Jesus foi batizado, veio uma voz dos céus dizendo: eis aí o meu filho amado, a quem me compraz. Então ali estava se manifestando o Espírito Eterno, onde estaria trazendo sobre ele uma sombra, né? Repousando para que ele tivesse descanso, tivesse ali segurança. Quando você está no meio de um calor, né, terrível, o que você faz? Eu vou procurar uma sombra para mim
cansar, porque você está vivendo um momento de cansaço. E ali no batismo, ele representa ali sobre Jesus o selo. Diga comigo, selo. Selo. A Bíblia fala que nós temos um selo dentro de nós, o selo do Espírito Santo dentro de nós, que nos identificam que nós somos filhos de Deus. E quando o Espírito Santo repousou sobre Jesus, no batismo, ele falou: eis aí o meu filho amado. Ali ele estava identificando que Jesus, ele era o Filho de Deus. E por isso que nós temos esse mesmo selo, que nos identificam que nós somos filhos de Deus. E esse selo que foi colocado dentro de nós, na tábua do nosso coração, e foi escrito não por tinta de caneta, como está em Coríntios, mas escrito pelo Espírito de Deus. Então nós temos um selo que identifica que nós somos filhos de Deus, que o homem não vê, porque está dentro de nós, mas Deus o vê. E Jesus, então, no seu batismo, ele recebeu esse selo, que era o Espírito Eterno, que identificava que ele era Filho de Deus. Segundo, concepção da manifestação do Espírito Eterno sobre Jesus. Primeiro nós vimos aqui, que foi no batismo e também na sua tentação. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, o Espírito Eterno estava sobre ele. A sombra nos traz descanso. E ali no meio daquelas tentações, o Espírito Eterno, ele amparou Jesus, ele amparou a Cristo, trazendo descanso para que ele pudesse resistir todas as tentações que naquele momento ele estava sofrendo. Lá em Mateus capítulo 4, fala sobre as tentações que Jesus sofreu. E as respostas que Jesus deu para Satanás, você encontra lá em Deuteronômio capítulo 8, e também um dos versículos que está em Salmo 91. Então, lá na tentação, o Espírito Eterno se manifestou sobre Jesus. Depois nós vamos traduzir isso para nós. Veio primeiro sobre Jesus, mas também tem para nós também, amém? Amém. Estamos falando primeiramente de Cristo, como que o Espírito Eterno, por que ele é chamado de Espírito Eterno? Qual é a função dele sobre nós? E qual foi a função dele sobre Jesus? Então Jesus, vamos falar então primeiro de Jesus. Terceiro, nós falamos sobre o batismo, a tentação, e também estava com Jesus na cruz. Olha só, por que o Espírito Eterno estava com Jesus na cruz? Ele estava ali assegurando Jesus, ele estava repousado sobre Jesus. Quando Jesus falou para aquele ladrão, que falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. No teu paraíso, Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo. Agora você imagina Jesus perdendo sangue, crucificado, uma coroa de espinho, que tinha ali passado uma noite inteira numa prisão, sem comer, sem beber, foi chicoteado, apanhado, carregou uma cruz, cansado, estava ali sem força nenhuma praticamente. Levantou um homem chamado ali Simão para ajudar a carregar a cruz de Jesus. Chega lá, já cansado, sem força nenhuma, ele é pregado numa cruz. Se fosse nós,
Aonde nós encontraremos força? Aonde nós encontraremos força na hora do nosso cansaço? Aonde nós encontramos força? E naquele momento Jesus falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque o Espírito Eterno estava sobre Jesus. O Espírito da glória estava quando ele estava levando a cruz. E quando ele foi crucificado, se manifestou sobre ele o Espírito Eterno. Por isso que ele teve força para dizer para aquele homem: hoje mesmo você estará comigo, porque o Espírito Eterno representa a eternidade. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Eterno, ele representa a nossa eternidade. Por isso que Jesus falou: hoje mesmo você estará comigo no meu paraíso. Terceiro concepção da manifestação do Espírito Eterno. Todo mundo anotou aí? Anotaram? Deram tempo? Quiseram repetir tudo de novo. Quarta, ele também estava com Cristo na sepultura. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que ele representa o Espírito Eterno. Ele é responsável de conduzir Jesus à eternidade, de devolver Jesus aquilo que era direito dele, que o Pai tinha prometido. Então ele estava ali na sepultura por Jesus, e ele ressuscitou Jesus Cristo, dando Jesus o direito de viver de novo. Por isso ele é chamado de Espírito Eterno em Hebreus 9:14. Agora, para nós, como que eles se manifestam sobre nós? Essas foram as 4 manifestações do Espírito Eterno sobre Jesus. Alguém sabia disso aí? Não, né? Agora, como que eles se manifestam sobre nós? Trazendo para nós essas 4 concepções, né? Essas 4 dádivas de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro, quando você foi se batizar, quando nós nos batizamos, ele se manifestou sobre a nossa vida quando nós fomos batizados como Jesus. Ali nós recebemos uma novidade de vida. Ali nós deixamos o nosso velho homem e passamos a viver a vida de Cristo em nós. Ali nós estávamos iniciando uma nova caminhada. Não a nossa própria caminhada, mas a caminhada da vida de Cristo em nós. Ali nós passamos a ter um novo nascimento. Então ali nós já estávamos ligados na eternidade. Por isso que nós não podemos mais olhar para trás. Quando você foi imergido na água, representava Cristo morrendo. Mas quando você foi levantado das águas, você representou o quê? A ressurreição de Cristo. Você estava nascendo da água, nascendo do Espírito. Então você passou a viver uma novidade de vida, aonde você foi ali selado pelo Espírito Eterno. Ali você, por você confirmar o batismo, quem crê e for batizado será? Quem crê e for batizado será? Salvo. Quando você aceitou a Cristo e aceitou o batismo, então o Espírito Eterno, ele já tomou posse da tua vida, das nossas vidas, em nome de Jesus. Então, como ele se manifestou sobre Jesus, selando Jesus lá no Rio Jordão, no batismo de Jesus, vamos ser espiritual. Vamos ser espiritual. Lá no batismo ele falou: houve uma voz que veio do céu: eis aí o meu filho amado.
Veio uma pomba, pousou sobre Jesus, representando o Espírito Santo. Vamos ser muito espiritual agora. Vamos acreditar nisso, que quando nós também fomos batizados, Jesus, Deus, deve ter blandado lá do céu para Satanás ouvir: eis aí o meu filho, a minha filha também. Glória a Deus. Agora são os meus filhos também. E aí, no segundo, que representa para nós agora a concepção do Espírito Eterno. Jesus, depois do batismo, ele foi levado para tentação no deserto. O Espírito Eterno, ele vai estar conosco quando nós estivermos passando também por esse problema da tentação. Vigiar e orar. Jesus estava vigiando, Jesus estava jejuando, vigiando e orando. Ou vigiando, jejuando e orando. Ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Então, quando nós estamos no meio de uma tentação, lembra-te, grava isso no teu coração. O Espírito Eterno está como sombra sobre você, para te proteger. Resistir à tentação, e ela fugirá de vós. Como que você vai resistir à tentação? A partir do momento que você entenda que o Espírito Eterno está ali com você para te ajudar, você resistir às tentações, às perseguições, para que você não perca o selo do batismo, aonde você foi selado para você herdar a vida eterna. Então, quando você estiver sendo tentado por qualquer coisa, lembra-te que você está debaixo da sombra do Espírito Eterno de Deus. Amém. Isso é muito forte. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então essa são a segunda concepção, dádiva do Espírito Eterno. Ele nos dá quando no meio da tentação. Jesus, ele foi tentado, mas ele venceu. No final de tudo, jogou um anjo, serviu pão e água para ele. Mas quando você vencer a tentação, você vai receber o refrigério de Deus sobre a tua vida. Você vai dizer: glória a Deus, eu venci essa tentação, eu não caí nessa tentação. Amém? Amém. Terceiro, dentro dessa dádiva, dessa concepção que o Espírito também dá para nós, como ele deu para Jesus. Estava com Jesus também na cruz. O que representou a cruz para Jesus? Morte. Ele foi morto na cruz. O Espírito Eterno, ele representa também a sombra dele. Ele representa para nós que quando nós estivermos ali no último suspiro da nossa vida, quando nós estivermos ali fechando o olho, dando o último suspiro, ele vai estar conosco. Aleluia. Ele esteve com Jesus na cruz. Jesus estava morrendo. Ele não desamparou Jesus. E se nós permanecer fiel a Deus, ele também não vai desamparar nós quando nós estiver dando o último suspiro aqui na terra, saindo desta vida terrena para a vida eterna, a qual o Espírito Eterno vai nos conduzir. Mas primeiro você vai morrer. Nós morreremos se nós não alcançaremos o arrebatamento. Se nós alcançarmos o arrebatamento, glória a Deus, melhor ainda. Mas se nós morrermos, quantas pessoas que morrem sem conhecer a palavra de Deus assim, ser examinadas, sem saber que o Espírito Eterno está com ela? Imagina a partir de hoje, quando você estiver ali, se você não for arrebatado, e você estiver ali no leito da morte, ali no UTI,
ali, eu vou morrer, meu Deus, mas para lembrar, o Espírito eterno está comigo. Aleluia. Jesus falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Por quê? O Espírito eterno estava ali com ele, dando-lhe força para superar toda a dor. E o Espírito eterno vai estar com você até o seu último suspiro. Ele esteve com Jesus na tua sepultura para a sua ressurreição. A Bíblia fala em Colossenses 4,17 que nós, e 18, que os mortos serão ressuscitados primeiro, sim ou não? Sim. Do arrebatamento. Depois, nós estivermos vivos. Do mesmo jeito, eu não anotei aqui, mas se você pesquisar, depois você vai achar. Lá em Atos fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos é o mesmo Espírito que vai nos ressuscitar. Quem é esse Espírito? O Espírito eterno. Ele tem uma única função: conduzir o cristão à eternidade. Por isso que o Espírito de Deus ele tem 18 nomes. Cada nome tem uma função na vida do ser humano. Ele teve também uma função, cada nome ele teve uma função sobre a vida de Cristo Jesus. E o Espírito eterno ele tem essa função de ressuscitar cada um de nós, transformar o nosso corpo em um piscar de olho, mais rápido do que um piscar de olhos, e ainda nos conduzir a Jesus Cristo nas nuvens. Esse é a função do Espírito eterno sobre as nossas vidas. A sombra, a Bíblia nos fala, a sombra do onipotente, né, vai estar conosco na nossa perseguição. Então a sombra do onipotente ele está sobre nós. Deus é onipotente, ele é poderoso para nos proteger. Então a sombra do Senhor não é comparado com a sombra de uma árvore, como a sombra de uma palmeira, de qualquer pé de árvore. Então a sombra de Deus ela é poderosa. Aquela nuvem lá no deserto, a sombra dela, o calor no deserto, mais de 45 graus, sei lá quantos graus é o calor no deserto, chega a 50 graus ou até mais. Por que aquela nuvem tinha todo o poder de segurar todo aquele calor sobre o povo de Israel? Porque aquela nuvem representava Cristo Jesus. Esta nuvem que está sobre a tua casa, esta nuvem essa sombra está sobre a tua casa, está sobre as nossas vidas, aonde nós estivermos, o Espírito eterno está sobre nós, em nome de Jesus. Então ele esteve com você mas você vai aprender no primeiro batismo. Segundo, aonde ele está com vocês? Nas tentações. Terceiro, quando você estiver dando o seu último suspiro. Quarto, na sepultura. Ele vai lá te resgatar, ele vai te ressuscitar. E você vai morar com Deus eternamente. Nós iremos morar com Cristo eternamente. Por isso que ele é chamado aqui em Hebreus 9,14 o Espírito da eternidade, né? Pode aqui, deixa eu ler um versículo para vocês aqui. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortais para servirmos ao Deus vivo. Então, o Espírito eterno, ali a cruz representa também renúncia, né? A cruz, cada um pega a tua cruz e siga mim.
A cruz representa renúncia. Então o Espírito eterno, ele vai te ajudar, ele vai te capacitar a você renunciar o seu velho homem e carregar a tua cruz. Porque você está carregando a tua cruz em direção para onde? Para a vida eterna. A cruz representa a salvação. Cada um pega a tua cruz, siga-me. Nega a si mesmo e siga-me. Negar as nossas vontades, negar o nosso velho homem. O nosso velho homem ficou lá no batismo, né? Acabou. Amém? Amém. Alguma pergunta sobre essa aula? Tudo certinho? Amém. Glória a Deus. Entenderam direitinho? Amém. Vai lembrar dele em todos os momentos? Amém. Quantas pessoas ficam desesperadas no velório? Quantas pessoas ficam desesperadas no meio de uma doença? Desesperadas no meio de uma perda? Por não conhecer, né, essas dádivas que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Glória a Deus.